Na jornada Viva Mais, reunimos especialistas e interessados para explorar juntos os caminhos para ter uma vida mais saudável, vibrante e bem-estar duradouro. A palestra a seguir tem como tema diabetes, missão possível, com o Dr. Benício Pereira, médico e diretor da Clínica e Spa Vida Natural. É professor universitário, possui pós-graduação em Medicina da Família e da Comunidade na Universidade Maimônides, na Argentina. Conferencista sobre medicina do estilo de vida e prevenção de enfermidades, instrutor de simulação clínica pelo Center for Medical Simulation da Harvard University, habilitado em suporte avançado de vida. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação. Para mim é um prazer estar participando aqui nessa segunda edição do Jornada Viva Mais. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que talvez seja um dos que eu mais aprecio falar, que é o melhor manejo do diabetes. E coloquei aí o título como Diabetes Missão Possível. Primeiramente, eu gostaria de definir, eu sei que é do conhecimento de todos, mas definir o que é diabetes. É uma doença metabólica, que ela decorre da falta de insulina ou da incapacidade dessa insulina de exercer seus efeitos da melhor forma possível. Então, com isso, a pessoa que porta esse quadro, ela vai ter altas taxas de açúcar no sangue. E nós chamamos isso de hiperglicemia. Isso acontece de forma permanente. Uma pessoa que tem um funcionamento normal do seu pâncreas, que não tem resistência periférica à insulina, essa pessoa, como mostra aqui nessa figura, ela vai ingerir o seu alimento, daí isso faz elevar rapidamente a glicemia, né, a taxa de glicose no sangue. Daí entram em ação um grupo de células, chamadas células das ilhotas de Langerhans no pâncreas, que vão produzir uma boa quantidade de insulina para fazer frente àquela glicose que entrou, proveniente da dieta. Daí o fígado vai participar tanto no armazenamento daquilo que sobra de glicose na forma de glicogênio, como também vai ajudar na absorção da glicose. Então, nos momentos em que a gente tem uma diminuição da glicose sanguínea, um outro hormônio chamado glucagon entra em ação, entra em cena, para ir lá e toda aquela reserva de glicose que tinha na forma de glicogênio no fígado, ela vai ser transformada novamente em glicose livre para ir para a corrente sanguínea e assim ser aproveitada nos distintos órgãos. Isso aqui é o metabolismo normal. Os músculos também armazenam glicose, ok? Na forma de glicogênio. Porém, quando uma pessoa ela está com um problema ou da falta de insulina ou de uma ação prejudicada dessa insulina, ela não mais consegue fazer esse metabolismo da mesma forma. E agora a gente vai ter um grande problema, porque insulina que sobra, ela se torna, esse excesso de insulina faz com que isso seja inflamatório para o corpo. Aliás, o diabetes é uma doença que tem um componente inflamatório muito forte. E uma vez a pessoa portando diabetes, esse diabetes sem estar tratado, lógico que vai ser uma doença progressiva e vai ter suas complicações. Só para chamar um pouquinho a atenção de como é que são os números hoje no Brasil e no mundo, vamos dar uma olhada aqui. A quantidade de diabetes ou a quantidade de pessoas portadoras desse quadro, dessa condição aqui no Brasil. Mais de 10%, se nós temos um pouco mais de 200 milhões de habitantes, então teríamos mais de 20 milhões de pessoas no Brasil com esse quadro, não é? Depois,
prospecção para o mundo no ano 2050, isso aqui é um artigo do The Lancet, publicado ano passado, eles trazem uma projeção de que vamos ter mais de 1,3 bilhão de pessoas portando diabetes. Já pensou o que é isso? Isso me leva a pensar sobre custos de saúde em diabetes. Eu tenho um dado aqui que já é um pouco antigo, é o dado de 2012. Dá uma olhadinha, vamos dar uma olhada aqui. Nos Estados Unidos, em 2012, para tratar diabetes tipo 2, foram gastos aproximadamente quase 250 bilhões de dólares. Então, o custo em saúde, com a quantidade de diabéticos que existia em 2012 apenas nos Estados Unidos, já levava a um alto custo de saúde. Imaginemos o que acontecerá se essa profecia se cumprir até o ano 2050. Oxalá que possamos mudar de atitude, ok? Porque o diabetes é uma doença multifatorial. E parte eu consigo mudar fazendo alguma coisa, algumas escolhas diferentes no dia a dia. Mas antes de entrar já mostrando como é que a gente consegue fazer isso, eu tenho algumas coisas mais para compartilhar, não é? Como é que nós fazemos o diagnóstico do diabetes? O diagnóstico de diabetes se faz através de glicemia e através de uma hemoglobina glicada. A glicemia maior ou igual a 126, ela medida em 2 momentos diferentes, pode ser numa mesma semana, mas em 2 momentos diferentes, em jejum, isso vai determinar que a pessoa esteja com diabetes. Mas a gente nunca fica com um exame só. A gente complementa com a hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada, igual ou superior a 6,5, também faz com que haja a confirmação do diagnóstico. E aqui eu fiz um apanhado de principais características dos diabetes mais frequentes. Diabetes tipo 2, que é o diabetes que ele aparece principalmente depois dos 40, 50 anos de idade, e o diabetes tipo 1, que é caracterizado pela falência da produção de insulina por meio do pâncreas. E isso se dá por causa de um efeito imunológico autoimune, ok? Então, células do próprio corpo vão e atuam, anticorpos atuam sobre o pâncreas, destruindo essas ilhotas beta de Langerhans, fazendo assim com que cesse a produção da insulina. Então, a pessoa que porta o diabetes tipo 1, ela vai rapidamente ter uma falência da quantidade de insulina, ok? Enquanto o diabetes tipo 2 vai ter essa falência de mais anos de diagnóstico, ok? O diabetes tipo 2 ele equivale entre a 90% a 95% dos casos de todos os diabetes conhecidos. E o diabetes, por que ele é uma doença tão danosa? Porque ele traz sérias complicações. E aí nós vamos ver os principais alvos do diabetes. Vamos pensar assim, de uma maneira, aqui está uma figura, mas pensemos aqui comigo, olha, vamos nessa ordem. Crânio, não é? A cabeça completa, depois o tronco, o abdômen e as pernas. E vai exatamente, não significa que seja nessa ordem, mas nós temos um acometimento de estruturas presentes nesses três segmentos do nosso corpo. Aqui na cabeça, nós podemos ter cegueira. Diabetes é uma causa bastante frequente de cegueira. Depois, nós temos também aqui a possibilidade de acidente vascular encefálico, também conhecido como simplesmente AVC, acidente vascular cerebral, ok? Eu digo encefálico porque podemos ampliar, não apenas no cérebro,
esses acidentes, mas em toda a estrutura encefálica. Problemas dentais, neuropatia. Então vamos descendo antes de eu entrar na neuropatia, tá certo? Então, desço, venho aqui para o coração, maior possibilidade de infarto. Continuo descendo um pouquinho mais no tronco e chego aos rins. A nefropatia diabética ou a doença renal diabética é outra grande causa de insuficiência renal crônica. E isso é causa de falência completa dos rins, de maior probabilidade de ser submetido à hemodiálise. E depois, culminando nas pernas e pés, nós vamos ter a possibilidade aumentada de amputações. Aqui um exemplo muito triste de pés que vão sendo amputados, não é? Começa com um dedo, com o outro, depois o próprio pé, a perna. Esse dado aqui que eu tenho, dado do ano passado, demonstrava que aqui no Brasil nós temos por dia ao redor de 28 amputações ocasionadas por diabetes. Que coisa triste, não é? Isso limita muito a qualidade de vida. Mas vamos estudar algumas causas, porque a genética, lógico que ela participa ativamente, mas há muito mais do que genética. A pessoa que desenvolve sobrepeso, obesidade, ela tem muito maior possibilidade de desenvolver diabetes. Então, olha, detalhe, circunferência de cintura para homens maior a 94, aceitável até 102. Então, vamos estabelecer maior que 102 centímetros, é um grande risco para o desenvolvimento do diabetes, certo? Para as mulheres, aceitável, ou desejável, circunferência de cintura até 80 centímetros. Aceitável até 88. De 89 para cima, uma chance bastante aumentada do desenvolvimento do diabetes. Daí entram outras coisas, alimentação pouco saudável. Daqui a pouquinho eu já vou resgatar essa questão da alimentação e vocês vão ficar um pouco perplexos. Como é que ocorre, como é que a alimentação ela pode participar, e eu não vou aqui sacrificar o açúcar e outros carboidratos, tá? Ou os carboidratos de maneira geral. Unicamente, eles têm sua parcela de culpa, sim, mas vocês vão ficar abismados com o que a ciência tem demonstrado. Depois, todas essas outras causas são fatores que fazem com que o diabetes ele se manifeste de maneira mais evidente, ok? E aí vamos começar a ver algumas causas aqui e como é que, ao mesmo tempo, através ou por meio de nossas escolhas, nós podemos minimizar os quadros. Esse trabalho aqui já é um trabalho um pouco antigo, 2013, 2014, por aí, e demonstra que o exercício físico ele poderia ser uma polipílula contra doenças crônicas. Então vamos lá. Pensando em exercício, leiamos aqui problemas metabólicos. O quadrinho lilás tem aqui fatores de risco para as doenças metabólicas. Aliás, não somente para elas, tá? Todos os quadrinhos lilás aqui desse slide, eles são estimuladores de doenças, ó. Doenças metabólicas, cânceres, problemas cardiovasculares, demência ou o quadro de Alzheimer, ok? Enquanto que os quadrinhos alaranjados, eles contêm fatores de proteção contra esses quadros todos. No momento do exercício, olha o que acontece. Nós estimulamos, flechinha verde, todas as coisas que podem bloquear doenças. Olha, flechinha verde saindo aqui, bloqueio. Flecha verde leva a bloqueio. E, de novo, bloqueio. Então, ao fazer o exercício físico, nós despertamos uma série de reações químicas capazes de contribuir
para o bloqueio desses quadros diferentes aqui de doenças. Mas a nossa concentração está aqui nas doenças metabólicas. E enquanto isso, ao mesmo tempo em que o exercício estimula o bloqueio das doenças, por meio do estímulo desses fatores, notem que também sai um sinalzinho vermelho, que é o sinal de bloqueio da pessoa aqui, do bonequinho fazendo exercício. E isso, vamos ler aqui, olha, mesmo que a gente não consiga ler todas as palavras que estão nesses quadros, mas fica bastante ilustrativo, que ao mesmo tempo que eu estimulo o bloqueio de doença, eu também, no momento do exercício, estimulo bloqueio daquilo que poderia levar à doença. Entendem? Então, flechinha verde, estímulo de bloqueio. E aqui, dito como um trava-língua, bloqueio de estímulos. Fica bastante claro isso, não é? Eu estou participando nesse momento, juntamente, eu vou mostrar mais para frente ali, alguns participantes do nosso projeto de pesquisa, junto aqui da Clínica Spa Vida Natural e com a Universidade de São Paulo, a USP, Departamento de Endocrinologia da USP, e nós temos visto o seguinte, olha lá, resistência periférica à insulina aí eu coloco como mãe de muitos males, porque tudo começa com ela, e quem leva a resistência periférica à insulina? E aqui que a gente vai ter aquela surpresa que eu falei que às vezes a gente coloca unicamente o açúcar e todos os outros carboidratos simples como os grandes vilões do diabetes, e a gente descobre que não. Em 2019, foi publicado um trabalho, o estudo longitudinal da saúde do adulto, chamado ELSA Brasil, em que se identificou que a carne vermelha ela é responsável por um aumento da possibilidade de desenvolver diabetes. Justamente isso, ingestão de carnes, sobretudo a carne vermelha, ok? Vamos ver uma outra coisa? Aminoácidos de cadeia ramificada, aqueles famosos, pessoal que vai à academia sabe bem desse termo, não é? BCAA. O BCAA são aminoácidos de cadeia ramificada, como falei há pouco, e são 3 aminoácidos, isoleucina, leucina e valina. Mas eles são maus em si mesmos? Logicamente que não. Eles são muito necessários, aliás, nós os temos aqui em nossa constituição física. Mas quando esses aminoácidos estão elevados na corrente sanguínea, então eles trazem a maior probabilidade de desenvolvermos resistência periférica à insulina. E a resistência periférica à insulina é o pontapé inicial para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Quero dizer, sem resistência periférica à insulina, não existe diabetes tipo 2. Entendem? Diferentemente lá do diabetes tipo 1, que é imunológico. Não precisa ter resistência à insulina. Aliás, lá, tanto na infância quanto na adolescência, não é o perfil de uma pessoa obesa, de um adolescente obeso que vai desenvolver o diabetes. Normalmente não, certo? Porque ele não tem que ver com a resistência à insulina. Agora, na fase mais adulta, dos 40 anos em diante, aí sim, o perfil da pessoa que desenvolve diabetes, o tipo 2, é sempre um perfil de pessoas com sobrepeso. É praticamente obrigatório ter sobrepeso para desenvolver diabetes tipo 2. E aí, vamos lá, vamos voltar aqui a esses aminoácidos. Há um teste que se faz na pesquisa chamado teste de metabolômica, onde se analisam metabólitos após alimentação. E foi verificado o seguinte, que pessoas que têm níveis muito elevados, esses aminoácidos, isoleucina, leucina e valina, na corrente sanguínea, que são os famosos BCAAs, essas pessoas, é possível prever se elas vão desenvolver diabetes com mais de 10 anos de antecedência. Já pensaram no que é isso? Então,
Diga-me o que comes e eu te direi o que podes desenvolver. Seria mais ou menos isso, né? Poderíamos cunhar esse ditado. Então, sabendo disso, eu posso prevenir. Se eu sei que carne vermelha ela está envolvida com o desenvolvimento da resistência periférica à insulina, opa, há como prevenir. Depois, ácidos graxos de cadeia longa. Quais são esses ácidos graxos? São gorduras saturadas e gorduras trans, ok? Então, essas gorduras, elas são altamente estimuladoras de resistência periférica à insulina. As carnes, em geral, depois que o animal é morto, para que essa carne fique com a coloração avermelhada, aquele vermelho bonito, de cor de saúde, né, como se estivesse repleta de sangue, acrescentam nitratos e nitritos a essa carne para que ela seja conservada por mais tempo naquele bom aspecto. E olha só, aparecem aqui nitratos e nitritos, como também estimuladores da resistência periférica à insulina. Fosfatidilcolina está muito presente na gema do ovo. Então, pessoas que consomem dieta à base de muitos ovos todos os dias, essa pessoa também tem maior possibilidade de desenvolver resistência periférica à insulina. Viram aí, queridos, como isso é importante nós conhecermos? Mas não fica só por aí, eu vou apresentar algumas coisas mais, ainda dentro da resistência periférica à insulina. Gravem outra coisa, não existe saúde nem doença se não passa pela nossa microbiota intestinal. Antigamente a gente chamava de flora bacteriana intestinal, hoje simplesmente microbiota intestinal. E olha lá, o alto consumo de gordura saturada traz problemas para a permeabilidade intestinal. Isso promove a ativação de algumas células chamadas de mastócito, e esses mastócitos, eles regulam a produção de mediadores inflamatórios, tais como fator de necrose tumoral, interleucinas, tá certo? Isso favorece a translocação, passagem de lipopolissacarídeo, grave a sigla LPS, passagem de lipopolissacarídeo pela parede intestinal, isso vai para a circulação. E isso leva a um quadro, um fenômeno chamado de endotoxicemia metabólica, ok? E está diretamente relacionado com diabetes. E vejam que eu não falei de açúcar. O açúcar, ele entra principalmente como consequência, tá bem? Então, a pessoa que desenvolveu a resistência periférica à insulina, que logo mais desenvolverá o diabetes, ela vai ter um problema com o metabolismo dos açúcares. O quadro de resistência vai levar a essa consequência do problema do metabolismo dos carboidratos, ok? Agora, é lógico, uma pessoa que consome também carboidratos simples todos os dias, em todas as refeições, ela vai ser levada a um aumento do peso, ok? E lembrem que, praticamente, eu desconheço que um quadro de diabetes tipo 2, para iniciar, numa pessoa sem sobrepeso. Então, esses carboidratos também vão contribuir para levar à resistência à insulina, ok? E, queridos, o título da nossa conversa de hoje é Diabetes Missão Possível. Por que Missão Possível? No ano 2019, uma amiga, deixa eu mostrar a foto dela aqui, essa amiga aqui, doutora Edna, essa moça, ela já mestre em nutrição, professora universitária, ela falou, Benício, por que a gente não faz um projeto em conjunto com a clínica para mostrar os milagres que acontecem na clínica? Aí na clínica não tem reversão de diabetes tipo 2? Eu dizia para ela, sim, tem. Pois é, e está escrito isso em algum lugar? Não, nunca foi publicado nada aqui pela clínica. E então,
ela disse: por que que a gente não manda um projeto para a Universidade de São Paulo e verifica o que eles dizem sobre isso, se eles aceitam? Aí aparece mais um aqui, que depois eu já falo dessa outra empresa que também entrou na nossa pesquisa. E aí, pensando que a clínica Spa Vida Natural, aqui na cidade de São Roque, é um espaço tão nobre, onde nós vemos os remédios de Deus atuando de maneira tão poderosa, e decidimos então mandar um e-mail lá para a Universidade de São Paulo, Departamento de Endocrinologia, e para nossa surpresa, em 3 dias esse e-mail foi respondido, e na semana seguinte nós já estávamos lá, Edna e eu, iniciando as conversas para colocar em marcha esse projeto. Qual foi o marco teórico que nós levamos? O marco teórico daquilo que nós conhecemos, que nós temos revelado aí há mais de 150 anos. Ellen White já escrevia: cereais, frutas, nozes, verduras constituem o alimento de regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Se nós preparássemos esses alimentos da maneira mais simples e natural possível, eles seriam os mais saudáveis e nutritivos, proporcionariam força, resistência e vigor, inclusive intelectual, ok? Que não seriam produzidos por uma outra alimentação mais estimulante. Mas não é só nisso. Também a irmã White fazia já menção, olha, quando se faz exercício físico, a circulação é ativada, o coração recebe sangue mais rapidamente, envia mais depressa aos pulmões, os pulmões trabalham mais vigorosamente, abastecendo uma maior quantidade de sangue, o qual é impelido com mais força para todo o organismo. O exercício dá vida e vigor, nova vida e vigor a cada órgão do corpo. E ela continua dizendo: o exercício físico bem dirigido, usando as forças, mas delas não abusando, provar-se-ia eficaz agente medicinal. E aí pensamos, puxa, alimentação junto com exercício, nesse ambiente paradisíaco aqui da clínica, e com toda a ciência ao redor, embasando, fora a revelação que nós já temos, e daí nasceu, então, esse projeto, Estratégias Terapêuticas para o Diabetes Tipo 2, baseadas em mudança no estilo de vida. Dieta plant-based, ou seja, dieta à base de vegetais, e exercício físico. E aí, como eu apresentava agora há pouco, não é, todos os participantes aqui, nós temos a doutora Silmara, psicóloga, porque parte do estudo tem a ver com testes psicológicos que essas pessoas são submetidas. Aqui a enfermeira Nathalie, que faz toda a parte de dispensação junto com a equipe dela dos probióticos, controle glicêmico e assim por diante, controle de quem recebe placebo e quem recebe probiótico, e daqui a pouco eu já falo, não é? As nutricionistas Jennifer e Silvana ali comandando toda a parte de nutrição e orientação nutricional, a farmacêutica Fernanda, que contribui bastante com toda a questão da coleta de dados e recrutamento de pessoas, Januário, médico, também, e Daniela, médicos, ambos são médicos, vocês devem conhecer, inclusive, também participam, né? O Januário faz a parte de biópsia muscular, porque nós avaliamos nesse trabalho também o que acontece com os genes inflamatórios antes e depois que a pessoa passa pela clínica, e Daniela Cano, que é médica também, ela acompanha esses pacientes no pós-clínica por 1 ano, tá certo? E aí se juntou uma terceira empresa aqui conosco, que é a Probiotical, uma empresa italiana que produz probióticos. Lembram que tinha parte do problema do diabetes tem a ver com a probiota intestinal? Pois é. Então nós fomos buscar, será que existe um pool de probióticos que pode dar um booster, né? Pode dar um up na nossa microbiota intestinal? E essa empresa hoje participa conosco, fornecendo os probióticos e os placebos. Para esse segmento do trabalho, nós dizemos que é um duplo cego, porque
Nós, como pesquisadores, não sabemos quem dos pacientes recebe o probiótico ou o placebo. E assim vai. Mas eu quero trazer aqui a missão possível, porque eu vou mostrar de maneira real resultados preliminares, o que aconteceu quando pessoas que eram onívoras, sedentárias, diabéticas há menos de 5 anos, que não tomam insulina, tá certo? Todas elas com sobrepeso. O que aconteceu com elas depois de passarem 4 semanas na clínica? E vocês vão ficar entusiasmados, tá certo? E vamos levar para frente essas dicas do estilo de vida. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Glicemias pré e pós-intervenção. Então, olha só. As glicemias, a coluna escura, são os resultados de antes dos pacientes entrarem na clínica, ok? E enquanto os azulzinhos, depois de 4 semanas apenas na clínica Spa Vida Natural. Queridos, fantástico. Vocês veem aqui, o gráfico fala por si só como houve redução de glicemia. Em pesquisa, aqueles que estão familiarizados com esse termo que eu vou falar, nós falamos de intervalo de confiabilidade, ok? E daí nós determinamos um número de P. Vem que aqui aparece a letra E e menos 0,6. Significa que esse P, o que vai dar o significado estatístico, ele é negativo. O que representa que esse resultado tem uma confiabilidade de 99,999 e assim por diante. Aí depois entra esse numerinho todo aqui, não é? Ou seja, é muito confiável. A glicemia cai. As médias de glicemia antes da clínica, 180. Depois de 4 semanas na clínica, sem medicação, viu, gente? Quando esses pacientes entram, nós suspendemos toda a medicação antidiabética e também suspendemos as estatinas, tá? A medicação que vai fazer diminuir o colesterol. Nós retiramos. E olha o que acontece. De 180 de média, caindo para 8 em apenas 4 semanas, ok? E aí, a gente vai verificar o seguinte: a hemoglobina glicada, que não varia tanto em um mês, mas aqui também, vejam, o número de P elevado a um expoente negativo 7, ou seja, 7 casas decimais depois da vírgula. Então, nós temos aí uma diminuição expressiva da hemoglobina glicada em apenas 4 semanas. O IMC dessas pessoas, olha aí, também queda, né? O peso baixou consideravelmente. A média antes da clínica, aproximadamente 90 quilos. Média depois de 4 semanas na clínica, aproximadamente 84 quilos. Quer dizer, são 6 quilos de diferença em apenas 4 semanas. E outra surpresa muito interessante, quando nós fazemos hemograma, nós temos lá uma quantidade de leucócitos tida como normal, tá certo? Então, esses leucócitos, eles variam aí, dependendo do laboratório, de 4.000 a 10.000, 5.000 a 10, 11.000, por aí, dependendo, logicamente, onde nós fazemos esse exame. E depois a nossa surpresa aqui foi que o número de leucócitos diminuiu, mas diminuiu drasticamente também levando um valor de P bem negativo. E o porquê que diminuiu o valor de leucócito? Bem, se a gente pensar que diabetes é uma doença inflamatória, ela responde a uma inflamação de baixo grau, normalmente aquele quadro latente que vai cozinhando ali em banho-maria. E eu costumo dar um exemplo: se nós temos muita violência, precisamos de muito policiamento nas ruas. Diminui violência, diminui a necessidade de
efetivo na cidade. Queridos, 4 semanas comendo uma dieta vegetariana estrita, junto com uma dose cavalar, viu? Uma boa dose de exercício físico e mais todos os remédios de Deus. Culmina nisso daqui, diminuição de inflamação. Mesmo níveis normais de leucócitos, ditos normais, eram anormais. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo o leucograma numa população geral. E eu pergunto, quem é saudável na população geral? É saudável comendo qualquer coisa? É saudável sendo sedentário? Nós consideramos o saudável aquele que aparentemente não tem uma doença, não é? Mas nós extrapolamos e vamos para além de uma doença conhecida, ok? Então isso, eu falo com esse entusiasmo todo, porque eu vejo as pessoas melhorando, queridos. 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estamos recebendo pacientes na clínica, já foram 40 pacientes participantes do projeto, e vamos até 60 para concluir, e nós vamos entrando em contato com vários deles, não é? A doutora Daniela continua acompanhando, e todos aqueles que permaneceram firmes na dieta e no exercício, voltando para casa, todos continuaram com menor peso e estão sem tomar remédio para o controle do diabetes. Por isso, queridos, eu digo, o diabetes tipo 2 é sim uma missão possível, mas precisamos mudar de estilo de vida. Nossas escolhas precisam ser diferentes. Eu diria que diabetes é mais uma das doenças causadas por escolhas. Então, a partir de hoje, vamos estimular e viver escolhas diferentes. Os triglicérides, pré e pós-intervenção, também, olha só, o rosinha era tudo que era antes. Essa pessoa aqui tinha 800 de triglicéride, e vocês vão me dizer qual é o remédio que consegue fazer com que um triglicéride de 800 em apenas 4 semanas reduza para 90. Digam, tem alguma medicação? Se tiver essa medicação, vai valer ouro. Existe. Se chama estilo de vida. Não existe nada mais poderoso para controlar as enfermidades metabólicas do que um estilo de vida adequado. Tá certo? Queridos, e tudo isso se passa nesse ambiente paradisíaco aqui. E eu quero terminar com uma citação de Ellen White, também compondo o nosso marco teórico, que é o propósito de Deus para todas as instituições de saúde. Eu vou ler aqui na íntegra com vocês. Necessitam-se sanatórios. Sanatórios eram instituições de saúde, nos quais se possa realizar obra médica e cirúrgica bem-sucedida. O RAM, Hospital Adventista de Manaus, é uma dessas instituições, não é? A obra médica e obra cirúrgica bem-sucedida. Dirigidas de acordo com a vontade de Deus, essas instituições removeriam preconceito e dariam à nossa obra uma nota mais favorável. Qual obra? A obra de reforma de saúde. O mais elevado alvo dos obreiros nessas instituições deve ser a saúde espiritual para os pacientes. Pode-se fazer obra evangelística bem-sucedida junto com a obra médico-missionária. Só quando estes ramos da obra estiverem unidos, podemos esperar recolher os mais preciosos frutos para o Senhor. Que coisa fantástica! E eu deixo a última foto aqui. E é o convite do Senhor para todos aqueles que estão passando por um quadro de saúde. Isso é lá na clínica também. E eu gosto muito dessa foto porque eu sinto o convite do Salvador dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Essa obra maravilhosa, tá certo? Que é a obra de fazer com que o controle do diabetes seja uma missão
possível entre a nossa família, os nossos pacientes, nós mesmos talvez, tá bem? Que Deus nos abençoe a todos. Eu quero deixar aqui, fazer um merchan, tá? Acompanhe-nos pelo nosso Instagram, Clínica Spa Vida Natural, vocês vão nos encontrar ali, esse local maravilhoso, onde ocorrem tantos milagres, e minha esposa e eu, que minha esposa é uma das nutricionistas que também faz parte desse projeto, Silvana, nós decidimos fazer um perfil chamado Nas Trilhas da Saúde, lá no Instagram, também com dicas preciosas de saúde, e junto com uma exploração da natureza, e tentando trazer a cada vez alguma curiosidade sobre esses remédios de Deus, esses remédios maravilhosos e poderosos. Meu desejo é de que todos vocês continuem a gozar de vida abundante, porque esse é o plano de Deus para nós. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.